Shalom, graça e paz. Bem-vindo ao Café com a P de hoje. A mosca no perfume e o tempo determinado para todas as coisas. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e essa é a live Café com a P, uma live devocional para uma vida plena. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível. E nessa temporada nós estamos falando sobre fé e finanças. Sim. Se você está ferido, fatigado com esse assunto, porque você foi talvez manipulado, frustrado, eu só tenho uma coisa para te falar. Você é curado na área e no lugar aonde você foi ferido. E você tem que voltar a confiar em pessoas que possam te orientar nesse caminho. E talvez eu possa ser essa pessoa na tua vida. Bom dia a todos que estão chegando. Shalom, amados, graça e paz. Vamos chegando. Hoje o tema é forte. Dentro desse grande tema, a mosca no perfume, a gente vai falar sobre a relação do tempo com a vida e com o dinheiro. É isso mesmo. Eu estava contando para vocês na outra live como o meu amigo Leandro falou para mim, AP, se o Café com AP é uma live devocional para uma vida plena, então você tem que abordar outros assuntos, dentre eles finanças. E eu aceitei o desafio, orei um tempo e me preparei para isso. Vamos chegando. Olha, clica aqui no aviãozinho de papel, marca aí, convida o maior número de pessoas, tá, para participar dessa live. Vamos chegando. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito importante que é fé e finanças relacionado com o tempo. Você já ouviu a frase tempo é dinheiro? Isso é verdade. Isso é verdade. Aplicado à questão de que você trabalha para resolver problemas. E você dedica tempo para isso e recebe em troca a recompensa, o teu salário. Então, o teu dinheiro representa o teu tempo dedicado àquilo também. É lógico, tem pessoas que trabalham muito e tem pessoas que trabalham melhor. Dedicação a qualquer trabalho é fundamental. Qualquer coisa que vale a pena ser feito, vale a pena ser muito bem feito. E isso exige tempo, isso exige dedicação. Agora, muitas pessoas desprezam outros que trabalham melhor, porque eles com menos tempo obtêm mais resultado. E isso não é outra coisa a não ser prosperidade. Próspero não é o rico. Próspero é aquele que adquire recursos da melhor maneira possível, né? Incluindo honestidade, incluindo inteligência, criatividade, rapidez. E aí, o tempo, o seu dinheiro representa o seu tempo dedicado ali. Nós vamos falar disso, então, se o seu dinheiro representa o seu tempo, as suas ofertas te representam. Da mesma forma que, se nós lembrarmos o que foi apresentado nessa temporada, tá? Baseada em Eclesiastes capítulo 10, verso 1, que fala que a mosca, assim como a mosca estraga o perfume, é um pouco de estultícia, de loucura ou de tolice, ela anula a sabedoria e a honra. Aqui ó, a doutora Juliana, aqui ó. Então aí, cabelinho novo. Beijo, hoje a Valentina acordou aqui falando da Ana e da Lara, filhinhas da Ju. Eu mandei uma foto aí delas juntas aí para você. Vamos lá, então vamos nessa, gente. Eclesiastes 10, verso 1 compara a mosca no perfume com a estultícia que anula a sabedoria e honra. E eu revelei para vocês que o contexto desse texto ele está conectado
ao capítulo anterior, no capítulo 9 de Eclesiastes, do verso 14 ao 16, que conta a história de um homem sábio, porém pobre, que, apesar de ter salvado uma cidade, não foi lembrado. Então, o que esses dois textos têm em comum? A estultícia. Esse homem era sábio, porém pobre, e a pergunta é, por que ele, sendo sábio, não usou a sabedoria para adquirir riquezas? Porque a sabedoria deste homem era humana. E segundo todo o livro de Eclesiastes, a visão da sabedoria, das riquezas, dos bens, dos prazeres, de tudo é vaidade, futilidade. Mas isso é de propósito, para que a nossa visão venha à lona, ao mais básico, ao mais humano possível, para que nós realmente cheguemos à falência, à total rendição, e passemos a enxergar as coisas pela ótica de Deus. E aí a gente descobre que a sabedoria de Deus nos mostra que tudo vale a pena, que nós temos que fazer tudo valer a pena. Baseado no último versículo de Eclesiastes. Eclesiastes vem durante todos os 12 capítulos e todos os versículos nos levando à lona, para no final nos dizer o seguinte: de tudo que tem se ouvido, escuta aqui, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Sabe qual é o nome desses dois versículos, no meu ponto de vista? As boas novas do juízo. Diante de uma ótica humana, que primeiro busca todos os prazeres para encontrar sentido e sabedoria, e chega à conclusão de que tudo é futilidade, nós temos a exortação dessas boas novas que diz o seguinte: no final das contas, Deus vai trazer a juízo, julgamento, tudo que você fizer. A forma com a qual você vai viver estará no tribunal de Deus. Então, tema ao Senhor e faça tudo valer a pena. Essa é a grande mensagem de Eclesiastes. E hoje nós vamos falar de pontos desconcertantes da vida, do tempo e da relação do tempo com o dinheiro, para que a gente, para que a gente faça valer a pena. Amém? Glória a Deus. Então, enquanto eu estou aqui falando, eu peço para você escrever aí o nome da cidade da onde você é. Coloca aí a cidade da onde você está assistindo o Café com a P neste exato momento. Amém? E nós vamos tomar como base Eclesiastes, capítulo de número 3. Enquanto eu vou lendo aqui Eclesiastes 3, alguém escreve para mim Eclesiastes 3 aí, por favor. Aleluia. Um abraço para Brasília, minha cidade. Goiânia, muito bom. Recife, grande abraço. Marília, São Paulo. Pastora Fernanda de Brasília, um grande abraço para você, para sua casa, para a família Millennium. Ribeirão Preto. Maravilha. Olha aí, ó, Petrópolis, gente. Petrópolis. Aí, ó. Morro Agudo. Muito bom, gente. Ferraz de Vasconcelos. Muito bom. Glória a Deus. Coisa boa. Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha aí, presidente Epitácio. Aqui nós vamos ver 22 estações descritas em Eclesiastes 3. Esse texto tem as 22 estações da vida. Aí, ó, João Alfredo, Pernambuco, Marília, Inglaterra. God bless you. Muito bom. Vamos lá. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar. Beijo, minha sogra de Porto Alegre, tchê. Tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar.
Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra, tempo de paz. Então nós vemos aqui todas essas sessões, essas estações, né, da vida descritas em Eclesiastes. Qual momento da vida você está vivendo agora? Qual momento da sua vida? Sabe? A gente vê nascimento, é uma coisa maravilhosa. Eu vi meus filhos nascerem, né? E o parto é algo incrível, é incrível. A conexão da vida e a morte se dá ali, né? A cor da criança ao sair do ventre é a mesma cor da morte, até a hora que entra o oxigênio e enche a pele de uma coloração rosada. O tempo de morrer é difícil, né? Tempo de plantar. Quantas vezes a gente está no começo de um projeto com sonhos e a gente sonha com tudo pronto. Tempo de colher, é a hora da gente ver o resultado das coisas, né? Tempo de dar um fim em algumas coisas. Muitas vezes é difícil a gente matar algumas realidades na nossa vida, né? Abraço para Natal, Rio Grande do Norte. Tempo de curar, tem hora que você tem que revisitar os lugares para que haja cura. Tempo de derrubar determinadas construções. E tempo de edificar. Tempo de ajuntar pedras, tempo de espalhar pedras. Tempo de abraçar, tempo de reconciliação. E muitas vezes tempo de deixar de abraçar, como um momento de proteção. Tempo de buscar, seja em oração, seja conhecimento, para você desenvolver sua vida profissional, seu relacionamento. Tempo de perder. Ninguém quer viver o tempo de perda, mas ele chega. Quando você vê coisas fugindo ao seu controle. Você acha que Deus não está em cada um desses momentos? Em nenhum momento eu te deixei só. Sempre estive contigo, filha. Namaias. Por mais que não me viste, te poroborrom. E que não pensasse que eu estava ali. Teria alabarras. As tuas perdas faziam parte do meu propósito. Te porocondorovoshai. Para que no tempo certo tu provasse da minha misericórdia, diz o Senhor. Aleluia. Uau. Tempo de rasgar. Aqui fala de humilhação, né? Rasgar as vestes, rasgar o coração. Tempo de coser, tempo de restaurar, tempo de falar, né? Tempo de ficar calado, tempo de estar aborrecido, tempo de amar, tempo de guerra e tempo de paz. É isso. O que acontece? Que tempo que você está vivendo? Qual o tempo da sua vida hoje? Qual personagem bíblico você se associaria hoje para declarar: hoje eu estou vivendo um tempo de Noemi, perdas. Noemi perde o marido, perde os filhos, né, para a morte. Tanto que ela fala assim: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque eu fiquei amarga. Então aquela que significava agradável se torna amarga. Que tempo você está vivendo? Talvez um tempo de exaltação, né? Minha sogra está falando, é difícil entender o tempo de Deus. Com certeza. Agora eu quero falar hoje, aproveitar essa deixa, né? Tempo de Neemias. Tem gente que está aí. Escreve o herói que você acha que você está vivendo o tempo idêntico. Tempo de reconstrução, tempo de Elias. Talvez, hein, Ricardo? Porque você esteja confrontando os ídolos, né, os servos de Baal.
Que tempo de Elias, não precisa escrever, é só você pensar. Que herói você está vivendo? Talvez o tempo de Davi enfrentar um Golias, talvez o tempo de Davi em fugir para Ziklag por causa da perseguição de Saul. O tempo de João em deitar a cabeça no peito de Jesus e ouvir as batidas do coração dele. Pensa aí, diz para mim, né? Sabe, quando a gente entende essa mudança, né, de estações do tempo, a gente chega nesse ponto que minha sogra falou aí, a dificuldade de discernir o tempo. E a Bíblia fala que existia uma tribo, a tribo de Issacar, que era uma das tribos de Israel, que ela tinha a habilidade do discernimento do tempo, e ela orientava Israel. Então Deus, ele deseja se revelar trazendo discernimento com respeito ao tempo em que estamos vivendo, né? Jesus exorta os religiosos da época que sabiam discernir quando ia chover e quando ia fazer sol, mas que não sabiam discernir o tempo de Deus para a vida deles. Tem muita gente que está buscando discernimento do tempo para ter o próprio controle da vida. Então ele está construindo uma torre de Babel, tá? Para ler o próprio destino e ficar independente de Deus. Quando, na verdade, a nossa relação com o tempo, ela está conectada intimamente com a nossa maneira de viver, automaticamente as nossas finanças, e com a dependência total de Deus. Porque se o tempo, se o tempo aplicado, por exemplo, no nosso trabalho, traz recursos, esse recurso representa o nosso tempo, representa a nossa vida. Então, automaticamente, as nossas ofertas representam as nossas próprias vidas. E aí nós vamos ver que o que eu falei ontem na live, eu quero continuar aprofundando, que é o seguinte: o teu dinheiro tem uma voz. A tua oferta tem uma voz que fala mais do que você acredita. Por exemplo, se a gente for lá para a Bíblia, a gente vê que Caim e Abel foram oferecer as suas ofertas para Deus, em formas de sacrifício. E Deus aceita de um e rejeita do outro, porque oferta tem padrão, oferta tem princípio. E Deus é um Deus de princípios. E o reino dos céus ele funciona por meio de sacrifícios. A Bíblia fala de sacrifícios de louvor. A Bíblia nos orienta o tempo inteiro a sacrificar. E aí nós vemos a oferta de Caim e de Abel. Deus aceita de Abel e rejeita de Caim. Porque possivelmente eles receberam orientação de Adão, o pai deles, de como eles deveriam ofertar, porque as ofertas deles os representaria diante de Deus. E qual era o padrão? O padrão que Deus utilizou para com Adão e Eva. Quando eles pecaram, Deus faz uma oferta pelo pecado da humanidade. Ele oferta o Filho. Na verdade, ele tinha ofertado o Filho na eternidade, né? A Bíblia fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, e ele manifesta isso fisicamente, sacrificando um animal e vestindo Adão e Eva com as peles deste animal. E é assim que nós entendemos. De modo que o primeiro sacrifício quem fez foi Deus, a primeira oferta foi Deus, e a oferta de Deus representa Deus. E aí a gente entende o texto áureo da Bíblia, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, o motivo foi o amor, a ação, uma oferta que o representasse. E ele oferta tudo que ele tinha, o seu único filho, a sua imagem. Esse era o modelo, esse era o padrão. Então, os filhos de Adão, Abel e Caim, tinham um referencial transmitido de pai para filho. Quando os dois vão ofertar, por que Deus aceita a oferta de um e rejeita a do outro? Não é porque um era isso, não.
simplesmente porque elas não obedeciam um padrão, e não obedeciam um padrão por questões emocionais e mentais ligadas à forma de ofertar. Por isso que existe uma ligação tremenda entre o que você pensa e sente com a forma com a qual você administra os seus recursos. E isso vai determinar se você vai ser próspero no que você faz ou não. Abel segue padrão. Ele sacrifica um animal inocente e Deus aceita a sua oferta. Caim, não. Ele faz com que a terra que Deus tinha amaldiçoado por causa do pecado produzisse. E a oferta de Caim tinha uma voz. A oferta de Caim era: o meu braço é forte. Mesmo o Senhor tendo amaldiçoado a terra, Deus, o meu braço é forte, eu fiz ela produzir. A oferta de Abel, ela tinha outra voz. Era o seguinte: Deus, por mim mesmo, eu não sou capaz. Por mim mesmo, eu merecia a perdição. Por isso, eu replico o modelo. Eu sacrifico o inocente de maneira substitutiva pela minha vida. Então a oferta tem um valor substitutivo. Olha que coisa tremenda. Nós vemos então que a voz dessas ofertas determinaram o destino dessas pessoas. Diga aí, escreve aí: a voz da minha oferta determina o meu destino. Isso é forte, hein? E aí, Caim se torna um assassino e Abel morre por ter sido aceito por Deus. E a oferta de Caim, que representava a vida de Caim, é expressa quando Deus fala que o sangue de Abel, a oferta de Abel, expressa na sua, a voz de Abel expressa na sua oferta, continuou falando através do seu sangue. Porque quando Deus vem cobrar de Caim onde está o seu irmão, ele diz assim: acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Responsável? Em outras palavras, Deus estava dizendo sim. E aí Deus fala assim, que o sangue de Abel clamava da terra. Por quê? Tanto a oferta quanto o sangue tem uma voz e determina destino. E a oferta cai em terra, a semente cai em terra e morre e multiplica. A oferta de Abel cai em terra e multiplica. Nós vemos que a oferta fala. Nós vemos a oferta de Ana. Olha a oferta... Bom, a oferta de Abel e Caim foi em que tempo? Vamos lá, vamos conectar oferta com tempo, ok? Conecta aí. Oferta conectada a tempo. E, a propósito, qual era o tempo de Abel e Caim? Tempo de obediência e tempo de decisão. Era isso que Deus estava querendo deles, porque tinha acabado de haver uma ruptura inédita entre o homem e Deus. O pecado entra na humanidade, começa um período de consciência humana, onde Deus estava dizendo: olha, vocês têm que obedecer. E vocês vão ter que decidir. A decisão errada trouxe uma marca no destino de Caim. E dali se desenvolve toda uma linhagem perdida. Tudo por causa de uma oferta movida pela mentalidade errada, sentimento errado, força do braço. Vamos lá, oferta de Ana. Era uma oferta em tempo de esterilidade. Quem era Ana? Esposa de Eucana, que não tinha filhos. Ela era estéril. Mas ela chega e num tempo de esterilidade e num momento de total escassez, ela faz um voto com Deus e ela diz o quê? Se o Senhor me der um filho, eu te devolvo ele. Gente, que mulher estéril, que tinha uma concorrente, né? Ali pelo código de Hammurabi, Eucana, ele, depois de 5 anos de tentativa, querendo ter filhos com Ana, ele usa do código de Hammurabi, que dizia que
se ele pudesse dar a mesma condição para a segunda mulher, ele poderia ter outra mulher. E aí o que ele faz? Ele se casa com Penina, e Penina começa a ter filhos, né? E nos próximos anos, a Penina vai tendo filhos ali. Ana vai sendo humilhada pela sua rival. E ali ela chega num ponto de total urgência, de total esterilidade, de total incapacidade, e ela entende que vai ser a oferta dela que vai romper os céus. Ela diz assim: se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Que mulher que tem uma rival com 5 filhos queria ter um para devolver e ficar sem nenhum? Não. Ela entendeu o poder da semeadura. Ela sabia que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se ela plantasse um filho, ela colheria filhos. A oferta de Ana tinha a voz que ela não teve. Quando o sacerdote corrupto Eli olha e vê ela falando sem voz, só mexendo os lábios, e acha que ela está bêbada, ela diz: não, isso é dor de alma, isso é a voz do coração. Me falta a voz na garganta, mas me sobra a voz no coração. E aí a oferta de Ana teve uma voz que ecoou de maneira poderosíssima, porque o filho que ela teve foi Samuel. E quando ela semeia esse filho, ela semeia um profeta, ela semeia um rei. Perdão, ela semeia um sacerdote. E ela só não semeia um rei, porque se Samuel fosse rei, ele seria Jesus, né? Mas não era. Então, ela semeia algo poderoso e colhe. Depois disso, ela tem 5 filhos. E talvez seja até o primeiro caso de gêmeos quíntuplos na Bíblia, tá bom? Fica aí para a tua curiosidade. Então, como que você tem agido em tempos que Deus está esperando uma decisão tua? Ou como você tem agido em tempos de esterilidade? Olha a conexão do comportamento da vida com o tempo e com as nossas ações expressas nos nossos recursos. Olha, vamos lá, não, Rafael, você está dando exemplo do Antigo Testamento, né? Não, tá bom, vamos lá. Num tempo de graça e misericórdia abundante, nós vemos a voz de Ananias e Safira. Nós vemos a voz de Ananias e Safira dizendo o seguinte, né? Eles estão lá trazendo uma oferta, e aí a oferta deles tem uma voz. A voz da oferta deles gera morte. Era num tempo de abundância, onde as pessoas estavam repartindo seus bens, onde as pessoas estavam dividindo o que tinham, depositando suas riquezas aos pés dos apóstolos. Ninguém pediu para Ananias e Safira fazer isso, era voluntário. Só que eles tinham no coração um status, um desejo de um status aparente, porque todo mundo que depositava tudo aos pés dos apóstolos ombreava os apóstolos. Eles queriam estar ao lado dos apóstolos, mas não queriam pagar o preço para isso. E é isso aí que revela o quê? A intenção do coração. Tuite show. Podes tu sondar o meu coração, Nemarraço Deca. Eu vou além do teu entendimento. Abraço, pastor Marco. Deus abençoe você, querido. Bem-vindo à live. Então, olha só. A oferta de Ananias e Safira gerou morte. A voz dessa oferta foi uma declaração de morte para eles mesmos. Pedro, pleno período da graça, olha aí e fala assim: foi por tanto que você vendeu, foi, morra. A unção de morte. Depois chega o outro cônjuge, a mesma coisa. Então, a nossa oferta tem uma voz, a nossa oferta nos representa. A oferta de Elimas. A oferta de Elimas foi uma oferta para Pedro, dizendo assim, para Paulo, se eu não me engano, dizendo assim: me dá o poder que você tem aí, esse poder de impor as mãos e as pessoas receberem poder do alto. Ele disse não. Ele estava querendo oferecer o quê? Dinheiro em troca do dom. Não, esse tipo de oferta está errado. Esse tipo de oferta, ele vai gerar o quê?
cegueira espiritual, vai gerar morte espiritual. Agora, a oferta de Cornélio, em tempo de salvação. Gente, o anjo do Senhor aparece para Cornélio e traz para ele toda uma revelação, dizendo o seguinte: ó, você vai mandar chamar na casa de Simão Curtidor um homem chamado Simão Pedro. Deus já avisou a ele que é para ele vir. Você reúne a sua família e traz ele para cá, porque ele vai orientar você no que você tem que fazer. E por que os céus se moveram e o anjo do Senhor veio trazendo essa orientação? Por causa das ofertas de Cornélio. Gente, o diabo ele coloca na sua mente, se você permitir, toda sorte de engano com respeito aos recursos. Por quê? Porque ele tenta se assimilar ao máximo, se assemelhar ao máximo com as coisas de Deus e te projetar para o lado oposto. Eu quero dizer com isso o seguinte: o diabo diz para você, não, você está achando que você pode comprar Deus? Cuidado, você não compra Deus, porque ele está querendo associar o teu sacrifício com uma ação corrompida de você tentar comprar a Deus. Só que o mundo espiritual funciona através de sacrifício. Você entrega algo para receber algo em troca. E o diabo quer transformar isso em comprar a Deus. Só que ele se engana porque ele não consegue fazer o que Deus faz. Na entrega, o que vai junto é o teu coração, é a tua mente, é a tua vida. O que ele quer é que você tente comprar isso sem o teu coração, sem a representatividade da tua vida. Você está me entendendo? Porque aqui estão todas as provas. Ser um adorador é ser um sacrificador, gente. Eu sou músico, nasci músico, amo a música, só que adorar a Deus não é cantar. A gente pode cantar adorando a Deus. Só que quando a Bíblia fala que ele procura adoradores, ele não está procurando gente que começa a cantar quando tudo está ruim. Ele está procurando sacrificadores. Pessoas que querem se render, se entregar por completo em todas as áreas da sua vida, conectando cada situação, cada tempo da sua história e cada circunstância interna ou externa com o céu, para que o céu se manifeste em cada uma dessas áreas. Em nome de Jesus, que os teus ouvidos sejam abertos para entender isso. Se você está aqui esperando simplesmente uma palavra de vitória, dizendo, ei, Deus vai fazer isso ou aquilo, e pronto, você está na live errada. A minha boca é uma boca profética para dizer o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo, sim. Mas eu não estou aqui para entretenimento ou para animar você. Eu estou aqui para profetizar sobre a tua vida a palavra de Deus, seja ela escrita e principalmente revelada. Então abre o teu entendimento. Abre o teu entendimento agora. As tuas ofertas te representam e elas devem ser a ação que você tem que tomar de maneira correta no tempo em que você está vivendo. A Bíblia nos fala das ofertas levíticas e cada oferta levítica tinha um significado, e eu não estou aqui trazendo doutrina bíblica exatamente sobre isso, tá bom? Estou falando de princípios espirituais. Titera Shara Karalamana. Manifestarei a minha glória com aqueles que desejarem me buscar e terão mais de mim, diz o Senhor. Terei asto de quem derramarei superabundantemente sobre aqueles cuja mente e o coração estão ávidos em me conhecer. Aleluia! Uau! Uau! Olha que lindo, a pastora Elete falando que a primeira vez que aparece a expressão adoração na Bíblia foi quando Abraão ia sacrificar Isaac. É isso aí. Então, por favor, desassocie agora tudo que vem à tua mente relacionado à música ou à arte, quando se fala em adoração. Por quê? Essas coisas ocuparam um lugar que não devia. A gente pode adorar a Deus através dessas coisas, mas enquanto elas estiverem ocupando o primeiro lugar, no seu entendimento, você não vai conseguir entender o que eu estou te falando. Sacrificar é você saber o que você tem que entregar para Deus no tempo que você está vivendo,
para que você possa pedir algo em troca. É assim. Tempo de nascer. A gente vê nas ofertas levíticas, por exemplo, a oferta que representa a gratidão. Cada símbolo, cada oferta levítica que foi orientada às pessoas, elas estavam conectadas a um sentimento e uma atitude. Por exemplo, as ofertas de gratidão, né? Então, não como doutrina, mas como princípio. Por exemplo, quando nasce um filho, né? Tinha lá a oferta da primogenitura. Gente, por que a gente não decide ofertar quando coisas boas acontecem, quando nasce um filho, quando novas coisas surgem? Consagrando essas coisas. Ali era até uma orientação substitutiva, né? Nasceu o primogênito, trazia uma oferta para que o primogênito não tivesse que ser sacrificado para Deus. Tempo de morrer, quando termina algo, por que a gente não dá uma oferta para Deus de gratidão por algo que aconteceu? Quando a gente fala de plantar, por que a gente não consagra parte do nosso plantio para o Senhor, entendendo que quando a gente consagra, a gente entrega para Ele, e aí esse é o princípio de ser bem-sucedido. Tempo de colher. Por que quando a gente não colhe, a gente não fala com gratidão, Deus está aqui, ó, uma parte disso? Por que você, quando recebe uma cura, um milagre, não decide ofertar? Obrigado, Patrício. Grande abraço para você, amigo. Sabe, por que quando você é curado, você não dá lá uma oferta? Quer ver uma coisa? A gente tem problema com pecado sério. São recorrentes no pecado. E eu tenho uma solução facinho para você. Pega esse teu vício pecaminoso e toda vez que você pecar, pega o dinheiro e dá uma oferta. Você vai parar de pecar rapidinho, porque vai doer. Aonde o pecado não está doendo, a oferta vai fazer doer. E isso tem princípio espiritual nisso aí, hein? Por exemplo, muitas pessoas, quando fazem abortos, elas estão fazendo do útero um altar a Moloque. Moloque e Mamon tem uma conexão muito forte, quem sabe até não sejam o mesmo principado, tá? E geralmente a pessoa entra com uma aliança financeira junto do sacrifício. Ela paga, ou o companheiro paga, para que seja feito aquele aborto. O que acontece? A vida financeira da pessoa vai de mal a pior. Então, tem 2 passos a serem tomados diante dessa situação, desse tempo. É você se arrepender do ato e você fazer uma oferta profética, simbólica, quebrando a ação que foi feita no passado. Tem gente que não gosta disso que eu estou falando. Desculpa. Duvido que as pessoas que não têm uma posição clara sobre finanças sejam fiéis ofertantes, sejam fiéis na casa do Senhor, sejam generosos. Eu duvido. Eles têm sempre uma desculpa, porque não querem viver isso. Tua oferta te representa no tempo em que você está vivendo. E ela pode alterar o tempo em que você está vivendo, ou ela pode te dar realmente a resposta e a força que você precisa para esse tempo. No caso de Cornélio, as ofertas de Cornélio abriram os céus e trouxeram para ele direcionamento que trouxe salvação para a casa dele. Seu dinheiro te representa, por isso ele tem uma voz, e essa voz fala mais alto do que você pensa. Agora, tem gente que bota aí alguns problemas. Ah não, Deus, eu ganho muito dinheiro para ofertar tanto assim, para dizimar tanto assim. Isso é avareza. Olha a conexão. Tem gente que não é fiel nas suas finanças porque é demais. Ganha muito, aí ele olha e fala, não, é isso tudo. Ele não consegue pensar o contrário. Se eu estou semeando 100 mil é porque eu ganhei 1 milhão. Ele pensa, não, ganhei 1 milhão, vou ter que dar 100 mil? Olha a mudança de ótica. Uma é a ótica humana que diz, eu vou ter que dar 100 mil, ganhei 1 milhão, vou ter que dar 100 mil. Olha a sabedoria divina.
Se eu ganhei 1 milhão, o que é 100 mil? Tem gente que diz assim, eu ganho pouco para ser fiel assim. Se eu der, vai faltar. Não existe nada tão justo na Bíblia quanto as orientações de dízimos e ofertas. Nada tão justo. Por quê? Porque Deus ele se preocupava em dizer, olha, se você tem pouco, isso vai representar uma parte do seu pouco. Se você tem muito, isso vai representar a mesma parte. A justiça de Deus. Tem gente que diz assim, não, eu não tenho renda fixa para ser fiel. Quer dizer, a pessoa tem falta de compromisso com ela mesma antes da falta de compromisso com Deus. Por quê? Porque se ela, sabendo que não tem uma renda fixa, for fiel em tudo que entrar, ela vai ser fiel não só a Deus, mas a ela mesma em organizar e programar para que mesmo com entradas variáveis, ela tenha um ganho recorrente, estável. Além de consagrar o pouco e Deus honrá-lo muito. Não, para que eu vou ofertar, Pê? Jesus vai voltar, vai ficar tudo para o anticristo. É verdade. Então, já que vai ficar tudo para o anticristo, é melhor você ofertar e investir no reino de Deus. Por quê? Porque vai ficar. Só que existe um mistério. Por exemplo, Deus chama Jeremias e manda ele comprar um terreno, sabendo que Jerusalém seria invadida. Por que será? Porque existe um mistério na aquisição, na autoridade, na compra. Então investe no reino, porque se vai ficar para o anticristo, você investe no reino. Finanças tem que ser, as tuas ofertas têm que ser vistas como um investimento. Para a gente terminar, aqui para que eu vou prosperar e adquirir? A gente vai morrer e não vai levar nada, daqui. A forma como você adquire, a forma como você compartilha e como você vive pode ou não louvar a Deus e ajudar a outros no mesmo caminho. Porque ela está intimamente ligada com quem você é, com a sua forma de pensar, de sentir e de viver. E aí, qual a importância que você dá à sua maneira de viver? Qual a importância que Deus dá à sua maneira de viver? Ele diz assim, olha, as boas novas do juízo. Toda obra, quer seja boa, quer seja má, virá à tona. Então faz valer a pena. Faz valer a pena. Quando você decide administrar os teus recursos de maneira a glorificar a Deus, você está dizendo, as minhas ofertas me representam e a forma como eu gerencio elas determina a minha maneira de glorificar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Qual o tempo que você está vivendo hoje? Cada tempo que você está vivendo pode te ajudar a dar uma oferta direcionada dentro desse tempo e alterar as coisas em teu favor, seja te dando força ou seja rompendo grilhões. Eu dei vários exemplos aqui hoje e eu queria te dar o exemplo da mulher Ciro-Fenícia. Ela se aproxima do Senhor clamando por algo. Ela está pedindo misericórdia. Ela está ali buscando o Senhor, se expondo. E apesar desse texto não falar de oferta especificamente, Jesus diz uma coisa. Jesus diz assim, eu não posso dar aos cães o alimento dos filhos. Mas ela diz assim, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa. Aqui está falando de dádiva, aqui está falando de doação. E as palavras de fé daquela mulher fizeram com que Jesus parasse e alterasse o tempo em favor dela. Porque não era o tempo dela ser alcançada pelo Evangelho, o tempo era dos judeus. Mas Jesus para, repreende os discípulos e se volta para aquela mulher. É neste exato momento que a gente percebe como uma ação pode alterar o tempo em nosso favor. Você não compra Deus, mas você se alinha, se une, se aliança
com Deus, nos propósitos dele. Quando você decide sacrificar, e seja o sacrifício do seu tempo ou da sua vida, eles são representados pelos seus recursos. Porque quando a pessoa usa de avareza ou tem medo, a primeira coisa que ela faz, ela reage de maneira negativa em meio aos recursos financeiros. Pai, em nome de Jesus, alerta meus irmãos com respeito a tudo isso. Manifesta a tua glória e o teu poder, Senhor. Quebra grilhões e cadeias e abre o entendimento em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aqui, ó, o Patrício falando aqui, ó, não há operação da fé sem oferta. Não há. Amanhã, se Deus quiser, eu quero continuar falando sobre esse vínculo da fé e finanças com propósito de vida, com identidade e propósito. Amém? Bom, se eu estivesse falando aqui de cura, eu oraria por cura. Se eu estivesse falando de batismo com o Espírito Santo, eu oraria para que você fosse batizado com o Espírito Santo. Estou falando de finanças, então quero te desafiar agora a semear na vida de alguém. Não necessariamente na minha vida, mas na vida de alguém. Juliana, existem maldições na vida financeira também hereditária? Existem. A gente fala disso amanhã, tá bom? Muito importante a sua pergunta. Então, como eu falei de finanças, eu quero dizer para você, dê destino à sua oferta. Como? A gente dá destino à nossa oferta, a gente dá propósito. Que tipo de semente você vai semear? Uma semente com propósito. Essa semente tem que ser direcionada com intenção. Você pode semear na vida do teu pastor, de um missionário no campo. Você pode trazer uma oferta para um amigo. Você pode trazer uma oferta para o pobre, para o necessitado, para a viúva. Essa tua oferta pode ser financeira. Essa tua oferta voluntária pode ser um tempo de doação para alguém. Pode ser bens. Se você for dar, por exemplo, roupas, não dá aquela roupa rasgada velha, não. Vai lá, lava a roupa, passa a roupa, costura o botão, ajeita direitinho. Porque a tua oferta te representa. Se em meio a isso você deseja, entende, sente no coração de semear na nossa vida pelo nosso ministério, tá aqui meu e-mail, meu Pix está aí. Ok? Fixado aí, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vai lá no link da bio, clica lá, entra no Telegram, no grupo do Telegram do Café com AP. Tem ali também algumas opções dos meus e-books para você adquirir. É uma das maneiras também de investir o seu recurso no reino de Deus. Amém? Eu vou salvar essa live. Você vai lá, curte, comenta e compartilha. Em nome de Jesus. Fica na paz e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.